Olá! Hoje na nossa aula nós vamos fazer uma prática bem bacana daquilo que vocês já estudaram. Lembra que a gente falou da célula animal, que é a célula que está presente em todos os seres animais. E aí, como é que seria essa célula? Elas têm estruturas e a gente vai conhecer, lembrar, refazer a nossa memória todo o processo de como que ela é, quais são as estruturas. Fazendo isto, usando como material a massinha de modelar, cola, tesoura, palitinho de dente, tudo que você tem em casa, à mão. Vem comigo, vamos lá fazer o nosso trabalho. Bom, para começar, uma célula animal, ela é constituída de várias estruturas. Essas estruturas são organizadas dentro de um perímetro. Para que tudo aconteça, a gente tem que ter uma membrana, que é chamada de membrana plasmática. Vamos começar por ela? Então, olha, uma maquete, a gente não tem que ser fiel ao modelo que a gente tem, mas a gente tem que lembrar bem a proximidade, né? Tem que ter uma proximidade boa das estruturas do nosso material. Então, vamos tentar fazer essa parede celular, né? O mais próximo possível do que tem na imagem. Olha aí para vocês verem, ó. Aqui eu vou usar o tom de azul, mas vocês podem usar o que vocês acharem de melhor, o que tiver em casa, tá bem? Então, vamos lá, ó. Eu vou modelar, trazer essa modelagem para a estrutura e colar no papel. Colar com cola branca mesmo, tá? Não precisa de muita coisa. Professora, eu não tenho. Posso fazer com grude, com o que você tiver em casa. Você pode fazer para trabalhar. Então, a gente vai modelar, a gente pode fazer a massinha. Se você não tiver em casa, você pode fazer a massinha, né? Que a gente, aí dentro, no YouTube, vocês vão encontrar várias aulas, né? Mostrando como é que faz a massinha de modelar. E aí você pode fazer a sua massinha. Pode corar ela com o corante alimentício, que às vezes a mãe tem em casa. Então, é você que vai fazer a estrutura da sua célula. Bom, falamos da parede celular. Como que será que fica isso? Ela é uma parede que vai envolver a célula, vai guardar esta célula, não é mesmo? Então, a gente pode fazê-la assim. Olha bem, fazendo uma estrutura mais elevada, trazendo essa estrutura para que ela consiga demonstrar o que é uma parede. Dentro da nossa parede celular, a gente vai ter espaços de fenda, aonde acontece a comunicação. Então, a gente vai usar a tesoura para fazer esses espaços, que são os poros, né? Que vão fazer com que aconteça a comunicação externa na célula, com o meio em que ela está, não é mesmo? Aí, nós falamos que essa parte aqui seria a membrana plasmática. O que mais que a gente tem nessa célula? Olha bem, a gente vai ter o citoplasma. E aí, o citoplasma, ele está de rosa. Como que seria esse rosa, professor? Posso pôr um laranja? Pode. Isso aí vai ficar a seu critério. Então, você vai estar fazendo toda essa moldagem, né? Do que seria isso aí para você. A cor é o que menos vai importar. Você vai poder usar a cor que você estiver em casa, né? Que a mãe conseguiu fazer. Se é alguma coisa que você não pode utilizar, que você não pode manusear, procura a ajuda de um adulto, tá bem? Então, vamos lá. Vamos preencher todo o espaço da nossa célula usando o tom de rosa, não é mesmo? Para fazer inferência, para demonstrar aí na nossa maquete a parte do citoplasma da minha célula. Professora, eu posso usar outro material? Você pode usar aquilo que você achar que vai dar certo e que você tem à disposição para você fazer, para você brincar
com a célula e compreender como que ela acontece, não é mesmo? Então, olha só, nós já falamos da parede celular e falamos do citoplasma, que é a estrutura que vai estar armazenando todas as outras, né, dentro, mantendo elas ali dentro e fazendo com que tudo aconteça, a mágica do funcionar. Então, a gente vai fazendo, e para a gente não esquecer, a gente já vai colocando os nomes. Então, a gente vai, pode tomar seta e já escreva membrana plasmática. O que mais que a gente já fez? A gente já fez citoplasma. Então, vamos escrever também. É assim que você vai criando a sua maquete. Nossa, professora, só tem isso na célula? Eu tenho, né, membrana plasmática, eu tenho citoplasma. O que mais a gente tem? A gente tem núcleo. Como que seria esse núcleo? O núcleo a gente pode, olha lá para vocês verem, na imagem ele aparece no roxo. Mas a gente não tem essa cor aqui, professor. Então nós vamos usar outro tom. Podemos usar um azul mais forte, não é mesmo? E aí a gente vai fazer o núcleo com a presença do nucleotídeo. Então o núcleo é essa parte mais arredondada, que fica no centro da célula, aonde vai estar armazenado o seu DNA, o material genético de cada um dos seres vivos, né? Vai estar aí. E aí você pode fazer o seguinte, a gente vai fazer um corte, tirando uma parte para a gente encaixar o nucleotídeo. Porque a gente tem o núcleo, olha bem para vocês verem. A gente fez a bolinha, né? E aí fez-se um corte em V em um dos lados. Aí a gente vem aqui, e encaixa esse núcleo lá no centro. Olha bem. Gente, tem que lembrar que vocês estão fazendo uma maquete. Não tem que ser a maior perfeição do mundo. A maquete, ela serve para você conseguir entender o que acontece e lembrar-se das estruturas que você precisa para poder fazer com que aconteça essa situação. E serve também para a gente estudar, não é mesmo? Aprender mais um pouco. Então, aqui a gente vai ter o núcleo. Aí, eu posso colocar, por exemplo, o nucleotídeo, vou pôr de laranja. Ele é uma bolinha menor que está bem no centro do núcleo. E olha bem para vocês verem, Aqui, por exemplo, para que fique bem moldado, coladinho, e eu não tenha problemas de mais tarde soltar, eu posso botar um pinguinho de cola branca que você usa na escola, com certeza deve ter em casa, né? E colar aqui, bem no centro do meu núcleo. Então, eu vou ter o nucleotídeo coladinho ali, bem no centro do núcleo. Ok? Cláudia, o que mais eu tenho aqui para poder colocar? Nossa, temos uma estrutura que nós falamos muito dela e do quanto ela é importante. Por quê? Porque é ela que organiza toda a condição energética do meu organismo. A condição de capturar, guardar, né, armazenar e distribuir quando necessário a energia para o meu corpo, que é a mitocôndrias. Lembra que a gente falou da mitocôndrias lá nas nossas aulas? Pois é, a mitocôndrias, ela é um feijãozinho. Então, você pode fazer como se fosse uma bolinha achatada. Você faz um corte nesta estrutura, e tira lá dela, uma parte. Para você visualizar como ela é dentro. E aí, como será que fica toda esta estrutura? Aqui dentro, a gente vai fazer todo o processo diferente das mitocôndrias, que são
as nervuras que ela tem, os cortes. E aí a gente consegue perceber o quanto esses cortes são fáceis, ó. Só com um palitinho de dente, a gente consegue vir trabalhando como se fosse uma minhoquinha aqui dentro, ó. E aí a gente faz toda essa amostragem aí das nervuras, né? A gente fala das pregas que existem dentro da mitocôndria. E como que eu vou colocar isso? A gente faz um corte na base para assentar, passa cola e coloca a estrutura lá. Olha bem, olha a nossa estrutura de maquete de uma célula animal tomando forma. O que mais a gente tem? A gente tem retículo endoplasmático. Meu Deus, já vem você com mais um nome difícil, Cláudio? Nada, é uma coisa bem tranquila de fazer. O retículo, ele parece uma peça de tecido colocada sobre algo bem, meio que amontoado. Então, você pode fazer uma minhoquinha, aperta para ela ficar, né, parece um macarrãozinho. Depois você vai achatar para que ele fique parecendo um papel. E aí, depois deste papel já montado, né, já aberto, todo direitinho, gente, e não precisa ser uniforme, tá bom? Nada tem que estar tudo igualzinho, você não precisa de medir, de régua para poder ficar todo certinho, não. Você só tem mesmo que fazer essa estrutura aqui, ó. E aí você coloca, passa cola em cima do lugar aonde você quer que ele fique, não é mesmo? E vem montando a sua estrutura, ó, do retículo. Mas não tem, Cláudia, que tem que ser mais bem feito, né? Você vai fazer de uma maneira que você compreenda o que você está fazendo. Mas é uma maquete. O que mais que a gente tem aqui? O retículo, ele pode ser o retículo endoplasmático, liso ou rugoso. Aí a gente vai ter a presença de pequenos pontinhos coladinhos nessa estrutura, que você vai ter o retículo endoplasmático rugoso. E aí? Olha bem, nem tão difícil é assim, não é mesmo? Porque a gente vai começar a fazer bolinhas bem pequenininhas. Quanto menor você fizer, vai ficar mais bonitinho, não é mesmo? Outras coisas que a gente vai ter lisossomo, ribossomo, lisossomo. O lisossomo, ele consegue quebrar e armazenar algumas substâncias no nosso organismo. E são pequenas esferas, ó, que ficam bem estruturadas ali. São esferas, então é só fazer várias bolinhas. Eles não estão colados um ao outro, eles estão soltos dentro do citoplasma, não é mesmo? Então eu posso colocar, ó, vou colocar uma aqui. Vou trocar de cor, ficou muito parecido. Então, eu posso trocar, Cláudia? Pode. Você vai colocar a sua maquete o mais colorida, mais bonita que você conseguir. É uma diversão. Nós vamos aprender nos divertindo, fazendo uma maquete, não é mesmo? Estruturas que a gente vai aprendendo a trabalhar com elas e também aprendendo o nosso conteúdo. Olha bem para vocês verem. Nós já falamos de várias estruturas, não foi mesmo? E como é que ficou as nossas estruturas, então? Lembra que a gente começou a dar nomes? Então, vamos lá, ó. O de azul, eu vou trazer lá e vou escrever núcleo. O laranja, não é mesmo? Que a gente também botou aqui, é o nucleotídeo. Nós temos o retículo endoplasmático.
temos lisossomos. Nossa, será que a gente tem mais alguma coisa que a gente está se esquecendo? E aí? Olha lá na nossa estrutura. Pensa um pouquinho. O que mais que a gente pode visualizar ali? Olha. Então, nós temos membrana plasmática, citoplasma, nós temos núcleo, nucleotídeo, lisossomos e nós temos... O que mais nós temos? Nós temos centríolos. Os centríolos, eles são estruturas tubulares. Cláudia, como eu faria isso? Como que eu, poderia fazer isso? Se eles são tubulares, eles são um tubo. Lembra, então, algo que foi, Primeiro você pode começar fazendo algo redondo, Você vai rodar, fazer redondinho. Depois você vai chegar isso próximo a um tubinho. Fazendo mesmo esse processo aqui, ó. Aperta, torna a voltar aqui a fazer um baulado. Só que os centríolos, eles têm uma estrutura como se fossem gominhos. E aí você pode usar o palitinho de dente para marcar, ó. Você vai marcar, marcar, marcar. Só que esse aqui eu tô fazendo para vocês verem grande, tá vendo? Como a nossa célula que a gente está construindo essa maquete é menorzinha, eu vou fazer um bem pequenininho, bem menor, ó. E não é difícil, olha aqui para vocês verem, ó. Eu já praticamente, tirando um pouquinho daquele que eu já tinha começado, eu já diminuí a estrutura do meu. Olha bem para vocês verem que legal. E aí eu vou marcar, ó. Vou marcar. E aí ele fica parecendo uns gominhos, como se fosse uma abóbora. Lembra da abóbora, como ela é marcadinha? Pois é, aqui também vocês vão marcar assim, ó, bem estruturado, bem fazendo os gominhos aparecerem. E eles são vários, então você pode fazer, geralmente eles acontecem aos pares. Então nós vamos precisar de 2, para que a gente pelo menos marque eles aqui na nossa estrutura. Então, ó, bolinha, achatou, faz essa estrutura de organizar o seu tubo, mesmo? E aí a gente vai lá, ó, e faz a marcação. Marquei tudo, Cláudia, e agora como que eu vou colocar isso lá na célula, na minha célula que eu estou montando? Nós vamos procurar um espaço onde ele caiba, vamos colocar a cola, e aí vamos colocar um próximo ao outro. Um deitadinho e o outro vem um pouco de pé, meio inclinado, olha. E aí a gente consegue demonstrar o nosso centríolo. Viram? Então assim, ó, a gente consegue fazer toda a nossa estrutura celular. Então nós fazemos uma célula animal. Fazendo a célula animal, a gente consegue perceber toda essa estrutura, como ela é, quais são as principais estruturas que a gente visualiza. E a gente relembra toda a nossa matéria, não é mesmo? E aí, gostaram? Eu espero vocês para mais uma experiência de férias.